E apesar de ter praticamente dobrado o valor da minha consulta no último ano, o volume de pacientes vem aumentando na realidade. Que bom, isso é Então, muito bom, porque o maior medo que o médico tem quando a gente fala que ele deve aumentar o valor da consulta é a agenda esvaziar. É não ter sim. paciente, é ninguém pagar aquele novo valor que ele está pensando em cobrar. Só que a partir do momento que você entrega uma consulta médica que sustenta esse aumento de ticket, esse tipo de objeção ao preço, ele fica cada vez mais obsoleto, ele fica cada vez menos impactante. Mas você foi além, você diferenciou sua consulta, você entrou no pé, você aprendeu novas técnicas, você agregou no teu atendimento. Exato. E tudo isso te deu o ground necessário para você dizer: eu vou aqui quase dobrar o valor da minha consulta. E você fez uma construção muito bem feita. Por isso que no teu caso, a demanda de pacientes não caiu. Pelo contrário, aumentou. Ainda aumentou. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 45 do PodPés. Pois é, esse podcast voltado para você, meu colega médico, minha colega médica, para te trazer insights sobre consultório particular, carreira, empreendedorismo na medicina. Afinal, esse é um podcast para quem quer furar a bolha, para quem quer ir além, para quem acredita que pode mais, para quem não fica limitado só à profissão médica, mas para quem quer impactar muito mais os seus pacientes, agregando as ferramentas de empreendedorismo para multiplicar esse impacto na vida das pessoas. E olha que, se você não conhece ainda, o programa PES é um programa de educação para médicos que querem se desenvolver nessas habilidades para crescer o consultório, para crescer na carreira. E eu tenho muita gratidão a todos os médicos e a todos os colegas que eu tive o prazer de conhecer através do projeto PES. E esse episódio é muito especial para mim, porque no episódio de hoje é o primeiro episódio do PodPés que eu vou entrevistar um desses médicos que eu conheci através do programa PES. Esse médico é um excelente profissional, daqui a pouco eu vou apresentá-lo para vocês. Ele é aluno da formação PES, foi através do PES que a gente se conectou, que a gente se conheceu e começamos a conversar e eu pude acompanhar a trajetória dele, certamente uma trajetória de muito resultado, de crescimento e que pode ser, sem dúvida, uma inspiração para você que está aqui ouvindo o PodPés e buscando essa inspiração, esse insight para crescer aí na sua carreira também. Você está preparado, preparada para esse episódio? Olha só, quem está aqui na minha frente é o Paulo Costa. O Paulo Costa é médico cardiologista e arritmologista. O Paulo é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, fez residência em clínica médica lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, residência em cardiologia pela Unifesp, Federal aqui de São Paulo, tem doutorado em ciências pela USP, olha a carreira acadêmica desse cara. Hoje é responsável pelo serviço de arritmias dos hospitais Pitangueiras e Paulo Sacramento, em Jundiaí. Tem alguém de Jundiaí? Alguém conhece esses serviços? E é médico assistente do serviço de arritmia e estimulação cardíaca do Instituto Dante Pazanese, famoso Dante Pazanese, aqui em São Paulo. Que currículo, hein, Paulo? Obrigado, Seja Marília. muito bem-vindo ao PodPés. Eu que agradeço o convite, foi uma honra para mim. Totalmente inesperado, mas muito bem-vindo. Que legal. Paulo mora em Jundiaí, né, Paulo? Moro em atualmente. Jundiaí, tá? Coisa de 40 minutos daqui de São Paulo. 40 minutinhos e está aqui com a gente. Olha, Paulo, eu que agradeço. Para mim, a honra é minha, né? Por você ter prontamente aceito esse convite para bater esse papo e a gente trocar ideias nesse universo de medicina e empreendedorismo. Mas antes, eu quero que você se apresente um pouco para o pessoal, para as pessoas se conhecerem. Bom, esse currículo todo. O cara fez cardio, fez arritmia depois, tem doutorado, responsável por serviços grandes, né, de cardiologia lá na cidade onde você mora, em Jundiaí. Como é que foi essa trajetória? Quem é o Paulo? De onde você é? Como você escolheu medicina, depois cardiologia? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, na verdade, eu sou daqui de São Paulo, mas eu nunca tinha pensado em medicina ali, infância, adolescência, nada disso. Eu até pensava em fazer engenharia, assim, fiz um curso técnico em mecânica, Olha. Mas no final ali do curso eu já estava um pouco chateado ali, achava que não era muito a minha área
E um colega meu que, inclusive, é ali do Rio Grande do Norte, que ele entrou na faculdade de medicina em São Paulo e aí... Meu conterrâneo do Rio Grande do Norte. Pois é. E aí acabou, um dia, a gente conversando ali, ele me levou para a faculdade. Ele estava no primeiro ano ainda, mas no laboratório de anatomia, fui em tudo ali. Nossa, adorei. Aí, a partir daí, decidi que era medicina o que eu queria, realmente. Caramba, que legal. E daí em diante foi estudar para isso. A escolha pela cardiologia, como é que foi? Teve alguma história específica? Olha, assim, eu sempre gostei da parte de biologia ali, e quando eu estava ainda pré-adolescente ali, acho que 12, 13 anos ali, meu avô teve uma dissecção de aorta. Caramba. E acabou ficando internado um bom tempo ali no INCOR. E assim, eu acabava vendo muita coisa ali também. E assim, sempre me dava um jeito de fuçar alguma coisa quando eu ia até lá. E acho que a partir daí é que meio que decidiu realmente ali pela cardiologia. Com 12 anos, quando você viveu essa experiência com seu avô, você já começou isso ficou marcado, né? Ficou sem marcado, dúvida né? nenhuma, depois que você entrou na faculdade de medicina e estava ali diante de escolher a sub, foi uma história que pesou a favor, né? Sem dúvida. E aí, na faculdade, no segundo ano, eu tinha ali aula de fisiologia com um professor que atualmente é meu chefe lá no Dante também. Cardiologista, arritmologista. Olha. Então, aí isso daí acabou me influenciando ainda mais e foi quando bati o martelo, realmente, pela cardiologia. Quando você bateu o martelo. Que legal, Paulo. Bom, você estudou pra caramba, assim como muitos médicos que estão ouvindo a gente, né? É uma trajetória longa, não é, gente? Foram 6 anos de faculdade, para residência de cardiologia são 4 anos, né? 2 de clínica médica e 2 de cardio. E para arritmologia. Mais 3 anos de Mais de 3 ritmo. anos de arritmo. Pois é. Então, num total de 13 anos 13 estudando, se capacitando tecnicamente para exercer Exatamente. a tua função. E, Paulo, quando você acabou finalmente essa jornada toda, finalizou ali a sub em arritmologia, arritmia, como é que foi o início da sua carreira? Você começou a trabalhar em quê? Como é que foi esse começo? O começo foi bem difícil. Acabei decidindo por voltar para Jundiaí, para poder... que foi onde eu fiz a clínica médica. E a partir daí fui buscar ali, inicialmente plantão, no hospital onde eu fiz a formação ali de clínica, né? Comecei a ir atrás de convênio ali da região para poder atender. E comecei como cardiologista geral mesmo. E em Jundiaí, na época, não tinha um serviço de arritmia invasiva, que era a minha sub ali. Entendi. Então, foi acho que em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, de muita conversa, muita discussão ali nos hospitais para poder iniciar também o serviço. E começou de forma bem devagar, assim. E tanto que, acho que no começo, fazia um procedimento ali a cada 4 meses, 6 meses, às vezes, porque era uma subespecialidade relativamente nova na cardiologia. Não tinha muita demanda ali. Não tinha muita, assim. E quando tinha também, o pessoal preferia acabar segurando. Vou manter o tratamento só com o tratamento medicamentoso, em vez de encaminhar para ablação, que podia ter possibilidade curativa, inclusive. Perfeito. Né? Então, foi bastante difícil. Foi passo de tartaruga até conseguir deslanchar realmente. Nossa, então além do desafio, né, de se inserir no mercado mesmo ali, você começou pegando plantão, atendendo convênio. Exatamente. Ainda tinha o desafio da questão da consciência mesmo das pessoas com relação à sua área de expertise maior, Exato. que era a área de arritmias. E então foi plantão e convênio? Assim, Plantão o e começo, convênio, você vivia de plantão e de convênio. Plantão e convênio. E daí é que foi surgindo. Ia fazer curso, participar de congresso dentro tanto da cardio quanto da arritmia. E, assim, tentava me atualizar. E, enquanto isso, vinha para São Paulo também para poder ajudar um ou outro colega que também fazia o procedimento.
né? Mas meu foco sempre foi maior em Jundiaí. Em Jundiaí. Né? Que era um serviço novo, era onde eu queria ficar, então Excelente. Foi o que eu tentei buscar realmente. E você continuava buscando, apesar dos 13 anos, né, de muita dedicação, essa é a nossa realidade, a gente continua buscando conhecimento técnico, continua Exato. se capacitando, se atualizando, buscando congressos, cursos na nossa área técnica, e isso é muito importante. No entanto, Paulo, eu sempre falo isso, não é suficiente muitas vezes para você conseguir se consolidar na carreira. Em que momento dessa jornada você, buscando conhecimento técnico, sempre muito estudioso, muito dedicado, se capacitando na tua área, em que momento dessa história você se deu conta disso? Que só esse conhecimento técnico não era suficiente, que você precisava de outras habilidades, tipo captar pacientes, vender, fazer marketing, gestão. Como que foi essa consciência? Para falar bem a verdade, isso demorou, viu? Porque esse ano eu completo 25 anos de formado, né? Então, já tem bastante tempo ali. E depois da faculdade ainda foram mais 7 anos ali, ainda vivendo ali de estudo, né? Residência ali. Depois inventei de fazer o doutorado também. Verdade, você fez doutorado na USP, né? Isso, exatamente. Foi em que seu doutorado? Foi em pacientes com portadores de cardiopatia coronária para avaliar risco de AVC. Excelente. Né? Então... Muito tempo estudando. Muito tempo. Aí foram mais 4 anos ali ainda do doutorado também, né? E com isso daí eu acabei focando muito nessa parte acadêmica. E nem chegava a pensar, na realidade, em marketing, prospecção de paciente, nada disso. E depois que eu terminei tudo, eu falei, tá, e agora? Porque o doutorado, assim, foi uma realização pessoal, mas, sim, em termos financeiros, não me trouxe absolutamente vantagem nenhuma, né? Falei, tá, assim, eu não sabia como buscar um paciente, como gerenciar um consultório, nada disso. Falei, tá, e aí? Né? Aí você começou a se dar conta dessa lacuna que havia na nossa formação, que aliás a nossa formação ela nos prepara para ser bons técnicos, bons médicos técnicos, isso a formação entrega, checked, mas toda essa parte que você comentou, de prospectar pacientes, de gerir um consultório, vou abrir um consultório particular. O que é que eu preciso? Por onde eu começo? A gente não tem absolutamente nenhuma noção disso. Exatamente. E mesmo que eu falasse, não, eu quero ficar focado só no convênio. Tudo bem, mas assim, tem toda aquela parte burocrática ali, tem que pedir código TUS para procedimento X, Y ali, totalmente diferente. É coisa que a gente nunca viu, nem na faculdade, nem durante a residência, nada disso. Então a gente sai totalmente perdido nisso. Você se sentia perdido, Paulo? Nossa, demais. A mesma parte relacionada à fiscalização, né, a impostos ali, nunca nem imaginava em relação à empresa, como que funcionava o CNPJ, nada disso, né? É impressionante, então, mas é assim mesmo, é exatamente assim, a gente sai analfabeto nessa parte, né, de carreira e etc. E você se deu conta disso, né, quando foi uma trajetória longa, você ainda fez doutorado, então depois dos 13 anos se formando, teve mais 4 como doutorado. Então, você é aquele cara que pode bater no peito e dizer, uma excelente formação técnica não é suficiente para você dar certo na carreira. Não é porque mesmo. Você gabaritou a formação técnica, você fez os melhores serviços, você fez cardio na Unifesp, você, poxa vida, fez arritmia depois, você fez doutorado na USP, então você tem todos esses carimbos no currículo que te chancelam como excelente profissional técnico, ninguém não resta dúvidas, mas de frente, né, com a consciência de que havia um mundo ali de habilidades que não estavam dominadas e que eram importantes para você se consolidar na carreira. Exato. E pegar esse conhecimento, inclusive, e receber o retorno financeiro justo por toda essa trajetória de dedicação. Exatamente. Né?
E 17 eu comecei anos? a ter essa noção, na verdade, quando eu comecei a ficar um pouco mais enrolado no tempo ali durante o doutorado, que eu cheguei pro pessoal do convênio e falei assim, ó, eu vou reduzir um pouco minha carga horária por conta dos créditos que eu tenho que pagar no doutorado ali, e para poder crescer um pouco mais ali. E eles falaram para mim, não, mas a gente não tem interesse nenhum que você tenha doutorado, a gente não quer isso daí para você, a gente quer que você aqui atendendo. Aí, a partir desse momento, que eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade ali para... De malícia, né, até. Acontecendo realmente. Nossa, que legal, você começou a perceber ali o que de fato estava acontecendo. Exato. E por onde você começou, Paulo, assim, você se deu conta que precisava aprender outras habilidades para criar seu consultório? Você já pensava em ter consultório particular? Eu estava muito acomodado ali junto do convênio, que me gerava os pacientes. Não tinha uma remuneração justa, na verdade, mas... Quanto você recebia por cada consulta de convênio? Você lembra, em média? Recebia por hora, né? Por hora. Dava ali, mas na época, em torno de R$80 por hora, assim. R$80 por hora. Quantos pacientes você atendia nessa hora? 4 pacientes por hora. 4 pacientes, então dá um... E eventualmente algum encaixe que ainda colocava. Que é de praxe, né? Quem já atendeu sabe. Então você devia receber aqui R$20 por paciente, às vezes menos de R$20 quando você bruto, tinha né? encaixe. Se a gente for descontar Bruto! Tudo, era R$80 bruto. Se for descontar o imposto, então, aí era ainda menos. Paulo, eu até peço aqui a sua permissão para a gente falar de números. Eu acho que a gente precisa falar de números, de valores que o médico recebe por cada consulta de convênio. Veja, um cara com o teu currículo, sabe, com a tua qualificação técnica, recebendo menos de R$20 por cada consulta de convênio. Pessoal, a gente precisa falar disso. Sabe por quê? Porque é chocante, mas a gente fala pouco. Eu acho que a gente fala muito menos do que deveria. E quando a gente omite essas informações, esses números, a gente acaba varrendo a poeira para debaixo do tapete, acaba maquiando um pouco a realidade, mas a realidade não é bonita, não. Eu estou aqui de frente para um médico maravilhoso tecnicamente, com um currículo irretocável, que depois dessa trajetória toda de dedicação, trabalhava vendendo a R$80 a sua hora. E nessa hora atendendo 4, 5 pacientes, que no final das contas equivalia a menos de R$20 por consulta. Exato. Isso te incomodava? Porque às vezes o médico olha para isso e ele acha assim, é isso mesmo. Tem muito médico que tá assim, sim, Paulo, e tá conformado, tá tranquilo com isso. Isso te incomodava naquele momento? Incomodava, tanto que eu sempre buscava ali tentar renegociar ali, mas sempre... Você fez tentativas com o convênio, então, de dar uma melhorada nesse cenário? Sempre fiz. Mas era bem difícil, né? Assim, conseguia alguma coisinha, mas assim, aumentava R$5, R$10 no máximo ali. Cara. Então, enfim, era bem difícil mesmo. E por que você acha, na tua opinião, que o médico se submete, ele topa esse tipo de trabalho, com esse tipo de remuneração, com essas condições? Bom, em parte, eu acho por desconhecimento do que a gente tem capacidade para fazer e também por conta acho que da própria formação, que a gente vê muitos professores na faculdade, depois na residência ali, que trabalham para convênio mesmo, né? E, interessante isso. Querendo ou não, isso daí acaba influenciando também. Olha que interessante. Acho que são poucos os que acabam vivendo ali só do consultório particular, né? Então... Ou seja, o que você está dizendo, Paulo, é que faltam referências para esses médicos que estão saindo da academia. Dentro da academia não existem essas referências. Exatamente. Na academia, na verdade, o foco é desenvolver o atendimento para o paciente e, no máximo, ali alguma pesquisa junto. Exato. Né? Mas... no restante, a gente nem fala a respeito disso. Não se fala a respeito, os nossos professores, que são nossas referências lá dentro, não têm trajetórias de sucesso, por exemplo, no consultório, particular, na carreira. Geralmente são pessoas que também se submetem a esse tipo de condição de trabalho, têm um salário, às vezes, ali, dentro da universidade, ou trabalham para algum convênio nessas mesmas condições, o que faz o médico que está passando ali na academia normalizar essa situação e achar até que é o único caminho mesmo. Uhum. Exato. Muitas vezes a orientação do
do seu chefe ali direto na residência, assim, não, você vai terminar, você tem que buscar o convênio para poder te dar segurança. Você ouviu isso de algum chefe? Nossa, de vários. Que você De tinha vários. que buscar o convênio. Olha isso. Mas eu tô assim, fazendo essa cara de surpresa, mas eu sei que é assim, eu também ouvi isso. Mas é que depois de um tempo, quando você começa a mudar a tua mentalidade, você fica chocada. É isso que eu tô sentindo agora. Mas é exatamente isso. Eles falam isso, né? Falam, E nossa, assim, demais. não é culpa deles, porque eles só conhecem essa realidade muitas vezes. Eles não Exato. conhecem uma outra realidade para poder te aconselhar ali. É exatamente isso. E isso tudo acabou, com o tempo ali, começou a me dar uma certa angústia ali de estar naquela situação, de estar dependendo ali só do convênio, que não queria saber se eu estava dando um bom atendimento para o paciente ou não. Eles queriam números, na verdade. Quanto mais eu atendesse, melhor. Esse é o modelo do convênio. Isso daí não estava me descendo mais. Aí eu comecei a buscar fazer o consultório, né? Aluguei período ali de um colega. O consultório 100% particular. Ou não? Não. Você começou a pensar em abrir teu consultório próprio, mas atendendo convênio tinha também. Consultas particulares, mas também atendendo convênio. Ok. Mas mesmo assim, onde eu atendia, na verdade, eram mais 5 ou 6 cardiologistas, né? Então, assim, às vezes o paciente chegava lá, queria passar comigo, a secretária primeiro marcava pro cardiologista que era o dono da clínica. Poxa, ainda e tem aí, isso, né? que ele decidia se ia encaminhar para mim ou não, na verdade. Gente, Paulo, cara, ainda tem e ainda acontece, ainda rola esse tipo de coisa. É isso que eu quero dizer. Eu não sei se você que está ouvindo esse episódio já passou por uma situação parecida, mas o mercado ele tem tantos vícios, não é? Que um deles é esse. Você começa a atender numa clínica que tem especialistas mais antigos, digamos, mais tradicionais, e você é o cara novo que acabou de chegar ali, e você ainda passa por um processo de triagem. O paciente tem uma sequência pré-determinada. Ele vai primeiro para o doutor fulano, se o doutor fulano quiser encaminhar, ou não quiser aquele paciente, aí ele passa para você. Exatamente. Cara. Então, acontecia tudo isso também, né? Puxa vida. Até depois passou a pandemia. Você tá se angustiando aí ouvindo também? Porque eu tô angustiada aqui ouvindo. É uma história realmente angustiante, né? E aí, que bom você dividir lá aqui. Que eu falei, não, agora já não dá mais, né? Aí eu comecei a buscar coisas ali. Quanto tempo você ficou nesse modelo? Uns 20 anos. 20 anos. Uns 20 anos. Depois que você terminou tudo, arquitemia, você trabalhou... Depois da faculdade, até eu chegar nesse ponto assim, de realmente querer mudar desesperadamente, 20 anos. 20 anos. E aí, depois da pandemia, depois de 20 depois anos... Depois da pandemia que eu fui buscando as coisas, aí eu conheci no Instagram mesmo, o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o Joel J ali. Aí eu comecei a ver mais coisas ali relacionadas a vendas, como buscar o seu cliente, né, a prospecção realmente ali, como que fazia tudo isso. E aí eu falei, bom, alguma coisa eu vou precisar mudar, né, para poder buscar. E eu acho que tem todo sentido ali da gente, das vendas, também estarem relacionados com a medicina, que a gente está vendendo o serviço, né, o atendimento ali. Então, a gente tem que dar um jeito de crescer isso. E aí eu fui buscar o Vende-se, que é o curso sobre vendas ali do Caio. Né? E a partir daí é que eu comecei a abrir um pouco mais a mente ainda também. Sobre vendas. E nessa trajetória, Paulo, a gente estava conversando um pouco antes aqui no episódio, como você ficou sabendo, como você me encontrou e como você ficou sabendo do PES, do programa PES? Bom, até então eu desconhecia completamente. Aí quando eu comecei o Vende-se, eu comecei a ter alguma coisa ali no Instagram, aparecer para mim alguns reels sobre o programa PES, né? Aí você começou a aparecer também, e aí eu via que está associado ali com todos os três. Eu falei, bom, então é alguém ali, é médica, né? Então sabe aquilo que
que eu passei, pelo menos ter uma ideia ali. Então, acho que aparentemente é totalmente confiável com isso daí, né? E aí eu fui buscar. Eu comecei a seguir você no Instagram, e aí apareceu uma caixinha de perguntas ali no Instagram, sobre qual que era a maior dificuldade no consultório, e eu coloquei ali que era prospecção. Acho que não na mesma noite ou no dia seguinte, assim. Aí você me mandou direct via Instagram, a gente começou a conversar, e no dia seguinte eu já fechei o programa PES. O programa PES, na verdade. cara. Assim, eu ainda nem conhecia o programa ali, não tinha visto, não me lembro de ter visto nada sobre o programa ali no Instagram até então, mas eu falei, não, eu quero mudar e tá aí uma chance que eu tava procurando. Então, vamos cair de cabeça e vamos atrás disso. Você já estava buscando, eu lembro de você, eu relembrei isso quando a gente conversou aqui, lembro dessa mensagem que a gente trocou no direct, eu lembro que do teu desejo, né, do teu inconformismo com aquela realidade que você estava vivendo, e você já estava em movimento, buscando esse conhecimento. E esse era um desejo de mudança. Eu lembro disso, um desejo de mudança muito forte. E, Paulo, por isso que foi tão rápido, né? Você já me conheceu, confiou, né, na Marília, achou, porque tem muita gente falando para médicos aqui na internet sobre como crescer no consultório. Você identificou um ponto de conexão bom, é médica também, me entende as minhas dores, tá ao lado de pessoas que são minhas referências, o Joel, o Caio, o Flávio, então eu posso confiar. Exato. E você foi confiou e você entrou no PES. E aí, você entrou no programa PES, foi quando que você entrou? Eu entrei, se eu não me engano, no começo na segunda quinzena de março, se eu não me engano. De 2025. De 2025. Ano passado. Fez um ano, então, agora em março desse ano. E, Paulo, quando você entrou no PES, fala assim, como é que foi? O conteúdo, era aquilo que você estava buscando? Conta pra gente a tua primeira impressão quando você entrou na formação. Logo que eu entrei, que eu comecei a fazer as aulas, eu falei assim, nossa, mas isso daí é coisa que eu acho que eu já faço. Não sei se vai me acrescentar muito. Só que aí tinha algumas coisinhas diferentes ali, alguns métodos que eu já não aplicava. Falei, bom, vamos tentar, né? Aí comecei a fazer isso, inclusive nos pacientes que eu ainda atendia um pouco ali no convênio. E eu vi que começou a dar certo, né? Começou a melhorar ainda mais a consulta, os pacientes começaram a sair falando melhor ainda ali, e eu falei, bom, acho que tá fazendo sentido, então. E a partir daí eu realmente entrei de cabeça mesmo no programa. Que legal, você começou a aplicar as técnicas para melhorar o atendimento. Dentro do PES a gente ensina o que eu chamo de técnicas para você agregar a consulta e entregar uma consulta de alto valor para o paciente. Exatamente. Que são técnicas para ajudar o paciente a ter mais adesão, a se motivar, a engajar no tratamento, a seguir as orientações médicas, porque isso tudo interfere no resultado do paciente. Exato. Foi isso que você começou a aplicar e ver resultado no consultório. Exato, aí começou a vir o resultado, e aí inicialmente eu estava focando ainda mais na parte de arritmia, mas não era só a arritmia em si que merecia ali a minha atenção, né, também. Então, eu comecei a ver toda a parte ali de estilo de vida, começar pelo menos as orientações sobre outros problemas de saúde, né? Então, o paciente tem arritmia, mas também tem a pressão alta, tem a apneia do sono ali, então começava a fazer uma avaliação mais global. Você começou a se sentir mais confiante com aquela visão que o programa trouxe para você abordar o paciente dessa forma mais integral. Exatamente. Não ser só o técnico que olha para a arritmia, embora você tenha carta branca para fazer só isso, mas você começou a olhar para o paciente como um todo. Então, assim... O PES ensina isso. Exatamente. E foi algo que acabou mudando completamente ali o meu modo de atender, né? Que antes era exclusivamente focado mesmo ali. Passei a ter essa visão mais global do paciente. Qual feedback teus pacientes te davam assim com essa mudança? Olha, assim, de uma forma geral, todos eles passaram a adorar, assim, né? E as consultas que antes eu também, assim, eu levava
ali 25, 30 minutos para fazer, eu vi que não era o suficiente aí para também nessa nova forma que eu vim atendendo, né? E eu passei a atender os pacientes ali em torno de 50 a 60 minutos e o paciente se sentia muito mais acolhido também com isso. Legal. Né? E também, para mim, era uma forma melhor de conhecer melhor o paciente que eu estou avaliando ali, que eu estou tratando, e de definir as estratégias ali mais adequadas para aquele paciente. Aí não visando só a arritmia, mas controle de tudo, assim, né? De todas as comorbidades. Todas as comorbidades. Eu estou te ouvindo, Paulo, e me lembrando de uma frase, não sei se você conhece essa frase, do William Owsley. É considerado o pai da medicina moderna. Ele diz assim: o bom médico trata a doença. O excelente médico trata o paciente que tem a doença. Então, a partir do momento que você para de olhar só para a queixa principal que trouxe o paciente até o consultório e você olha para aquele paciente como um todo, você enxerga aquela pessoa como um todo, o contexto de vida dela, outras comorbidades que ela tem, e você se compromete a entregar uma consulta que aborda essas outras coisas, sem dúvida nenhuma, a percepção de valor do paciente sobre o teu atendimento e sobre o teu diferencial acontece. Exatamente. Foi isso que você começou a fazer. E você fazia isso para os pacientes do convênio e do particular? Nessa época você já tinha seu consultório de convênio e particular. Você começou a aplicar convênio e particular, essas técnicas para os dois. E os do convênio também acabavam vendo ali, só que eu falava, infelizmente o próprio convênio não permite a gente dar um atendimento ali de excelência ali, com todo o tempo que a gente precisa ali para consulta, para poder determinar. E explicava que também, aos poucos, eu vinha diminuindo o atendimento, né? A maioria ali entendeu, mas apesar de entender, poucos acabaram seguindo ali, migrando do convênio para o particular. Mas acho que faz parte, né? Sim. Infelizmente, é o que a pessoa ali tem para aquele momento, né? Ou às vezes precisa de um grau um pouco maior ainda de compreensão ali para frente. Mas hoje eu acredito que dá para a gente viver com um particular e que dá para ir bem nisso daí, viu? Caramba, que legal. É totalmente possível agora aumentar, evoluir cada vez mais ainda no consultório. Você já acreditava assim ou isso mudou? Isso mudou. Antes eu vinha daquela mentalidade que os meus chefes também já tinham ali, de que ter o convênio era a melhor coisa, porque te garante ali os pacientes. Mas, na verdade, o paciente não está com você por ser você. Ele está com você porque é o convênio, é o que ele tem direito ali. E se você não vai mais atender, ele vai buscar outro, né? Então... Exatamente. Caramba, Paulo. E depois que você começou a aplicar essas técnicas e, poxa, ver os pacientes felizes, satisfeitos, isso mudou a tua confiança para acreditar no sentido de que eu posso abrir mão do convênio e viver só do meu consultório particular? Mudou, viu? Mudou bastante. Inclusive, eu ainda tenho um pouco de convênio hoje, mas eu já estou migrando bastante. Quantos por cento hoje da tua agenda é de particular e quantos por cento é de convênio, do total de pacientes? Em torno de 70% atualmente é particular. Opa, já virou então, já é virou. Predominantemente Exatamente. Particular. Caramba. Exato. E, inclusive, assim, eu faço procedimento também, né, da parte de arritmia invasiva. Que legal, então, parabéns. Se eu fosse considerar só as consultas particulares, eu já teria ali, assim, conseguiria substituir talvez 3 cirurgias ali, 4 cirurgias, só pelo convênio, né? Pelo convênio não, pelo particular, na verdade, pelos atendimentos ali no consultório mesmo. Maravilha. Depois do PES, você aumentou o valor da tua consulta particular? Eu já quase dobrei. Quase dobrou, quase dobrei. Caramba. Mas por quê? Essas técnicas te deram confiança? Você dizendo, minha consulta vale mais e eu vou aumentar o valor dela? Eu passei a ver, assim, particularmente em Jundiaí, que é onde eu mais foco os meus esforços atualmente, eu
eu sou o único que trabalha nessa área, né? Então eu sou um mega especialista, tenho uma ótima formação. Eu falei, não, por que eu vou ficar buscando, vou me colocar ali como uma pessoa, um médico normal, sem querer ser pejorativo com outros colegas, nada assim, mas eu acho que eu tenho condição para ser o destaque aqui, né? Então, aí, por toda a forma como eu atendo hoje, os pacientes estão vindo me procurar, né? Alguns de forma espontânea, outros encaminhados pelos colegas também, né? Eu sou a referência ali. Então, eu acho que eu tenho toda a condição para isso. E apesar de ter praticamente dobrado o valor da minha consulta no último ano, Parabéns. O volume de pacientes vem aumentando na realidade. Que bom, isso então... é muito bom, porque o maior medo que o médico tem quando a gente fala que ele deve aumentar o valor da consulta é a agenda esvaziar. É não Sim. ter paciente, é ninguém pagar aquele novo valor que ele está pensando em cobrar. Só que a partir do momento que você entrega uma consulta médica que sustenta esse aumento de ticket com conexão, com acolhimento, o paciente percebe esse valor na tua entrega, esse tipo de objeção ao preço, ele fica cada vez mais obsoleto, ele fica cada vez menos impactante. Foi o que aconteceu Exato. com você, Paulo. Você é um excelente especialista, você começou a se incomodar com a realidade de trabalho que, poxa vida, te colocava num patamar muito abaixo do que você realmente merecia, por toda a qualidade técnica, mas você foi além, você diferenciou sua consulta, você entrou no pé, você aprendeu novas técnicas, você agregou no teu atendimento. Exato. E tudo isso te deu o ground necessário para você dizer, eu vou aqui quase dobrar o valor da minha consulta, e você fez uma construção muito bem feita. Por isso que no teu caso, a demanda de pacientes não caiu, pelo contrário, aumentou. Exato. E ainda assim, tem convênio por lá que eles têm referência também na parte de arritmia, inclusive para procedimento. E mesmo quando eu indico ali o procedimento para o paciente, eu falo, eu não faço pelo convênio, eu acabo cobrando o honorário de forma particular ali, mas eu ainda falo assim, eu deixo bem claro para o paciente, só que o seu convênio, ele dá direito também a fazer o procedimento com outro colega, você vai para tal hospital. Muitas vezes eu falo assim, aquele colega que ele geralmente encaminha, que o convênio geralmente encaminha, ele é capacitado também, é bom também, mas mesmo assim a maioria dos pacientes prefere ficar ali comigo, mesmo pagando particular. É demais então, isso. Sim, isso daí eu acho que e aí, mostrou como é? ali nossa, assim, não tem palavras, na verdade, para dizer, assim. Cara, é muito legal. Acho que do programa, na verdade, do PES, ele me ajudou muito nisso daí. E eu só tenho a agradecer, porque foram as técnicas que eu aprendi durante o programa que me proporcionaram isso que eu estou vivendo hoje. E eu espero que, na verdade, vá melhorar ainda mais. Você merece, período. Paulo. Você sabe que quando eu ouço médicos como você, excelentes tecnicamente, éticos do bem, comprometidos com a medicina de verdade, com a medicina baseada em evidências, com a medicina que a gente acredita. Quando eu vejo médicos como você prosperando no consultório particular, é um bálsamo na minha alma, porque eu penso assim, o propósito do PES está sendo cumprido. Porque o PES existe para médicos como você, para médicos, cara, que merecem prosperar, para médicos que entregam uma medicina de excelência para os pacientes e que só não vivem uma realidade de trabalho que eles merecem porque ainda não têm o conhecimento das ferramentas necessárias para viabilizar isso. Mas na hora que esse médico acessa um programa que entrega essas ferramentas e ele se compromete em aprender, que foi o que você fez, e aplicar essas ferramentas, porque não é só entrar no PES, é você aprender, consumir as aulas, participar das mentorias ao vivo, trocar na comunidade. Você fez tudo isso e você aplica e implementa, o resultado é inevitável. É o que está acontecendo com você. Eu fico muito feliz de ver você nesse movimento de crescimento. É uma alegria para todos nós que construímos o PES. E além do consultório particular, Paulo, que você, poxa vida, você está contando aqui isso pra gente, eu fico com o coração cheio de alegria.
Eu queria que você compartilhasse um pouco, você aumentou o valor da consulta, você melhorou tua consulta, aumentou o preço da tua consulta, você aumentou em muito a proporção dos teus pacientes particulares comparados com o convênio. E tem uma outra estratégia que o programa PES ensina, que eu queria que você compartilhasse um pouco, que é a estratégia de programa de acompanhamento. É uma outra estratégia de cuidado que a gente ensina o médico a elaborar, a estruturar e a oferecer para o paciente, para beneficiar muito mais o paciente e também esse médico no consultório, porque é uma possibilidade de aumento de receita, de faturamento. Sobre o programa de acompanhamento, você já tinha programa antes do PES? Eu nunca nem tinha ouvido falar em programa de acompanhamento. Foi uma coisa totalmente nova que durante o programa eu comecei a ver, comecei a achar algo interessante, mas eu pensava assim, nossa, mas eu tô muito nichado ali, né? Sou cardiologista, tudo bem, mas o meu foco é arritmia. Onde que eu vou encaixar o programa de acompanhamento para arritmia? Não sei se tem viabilidade, né? Mas aí ficava aquela vozinha, né? Que é a sua voz, na verdade, sempre falando assim, não, todo paciente é um potencial para programa de acompanhamento. Falei, bom, deve ter alguma coisa, né? Eu preciso pensar. E eu confesso que eu demorei um pouco até conseguir estruturar, ter a ideia de forma adequada, né? E hoje, assim, eu comecei com todos os meus programas de acompanhamento, todos relacionados a pós-ablação, tanto de fibrilação atrial, arritmia ventricular, flutter, por exemplo, ali, e comecei a oferecer. Assim, na verdade, o primeiro paciente que eu ofereci, eu não tinha nem o programa montado ali assim, um script ali do jeito que eu certinho ali, né, escrito para oferecer. Sem tá pronto mesmo. E eu ofereci, na verdade, na inocência, assim mesmo. E o paciente topou. Olha. Ele falou, não, eu acho que vale a pena, quero fazer tudo. Foi teu primeiro programa fechado? Foi meu primeiro programa fechado. Caramba. Foi quando esse primeiro programa fechado? Foi no final de novembro. No final de novembro. Você entrou em março no PES, melhorou consulta, dobrou o valor de consulta em novembro. Exatamente. Você vendeu seu primeiro programa dentro da tua área. Dentro da minha área, exatamente. Foi um programa para um paciente que tinha fibrilação atrial, tinha fibrilação atrial. Tinha feito ablação. Fez ablação. Você vendeu um programa pós-ablação de FA. Exato. Uau. Aí, e o dele foi realmente assim, foi meio no susto, né? Ele fez o procedimento, voltou comigo depois do procedimento e eu resolvi oferecer. Olha. Que eu falei, bom, eu não tenho nada, mas se eu não começar a oferecer, eu nunca vou ter, né? Também. Já tinha mais ou menos uma ideia ali de como eu queria fazer o programa, mas, como eu falei, eu não tinha nada escrito, não tinha ali as etapas do programa ali bem definidas. E aí, depois que eu vendi, eu escrevi tudo para poder enviar para esse paciente também, né? Entregar esse programa. Para poder entregar, exatamente. Que legal. E aí, a partir daí, eu venho oferecendo. E hoje, na realidade, eu começo assim, eu atendo o paciente, tem indicação da ablação, eu tiro todas as dúvidas relacionadas ao procedimento, né? Explico bem tudo ali. E normalmente, entre 7 e 10 dias antes do procedimento, eu já envio um script ali pequeno para o paciente, para o WhatsApp mesmo, para ele já ter ciência do que é, né, de como o que a gente pode oferecer ali nesse programa. E 2 dias antes do procedimento, normalmente eu tenho uma consulta para tirar alguma dúvida de última hora, alguma explicação ali, muitas vezes para uma teleconsulta mesmo. E a maioria desses pacientes hoje já vem fechando até antes da ablação mesmo, já fecham o programa para ter o acompanhamento no pós também. Demais. Cara, isso é muito bom. Quantos programas você já fechou para pacientes com ablação? Relacionados à ablação, acho que foram em torno de 10 atualmente, né? E teve relacionado a outras coisas? Você já validou o programa em outras situações? Eu já tenho agora também dois programas aí voltado para arritmia também, mas de acompanhamento clínico, onde tem também a possibilidade de nesse meio ali, o paciente fazer o procedimento, e aí ele já meio que entra automaticamente no programa de pós-ablação também. Perfeito.
E como muitos dos meus pacientes, às vezes também acabam sofrendo com obesidade, apneia do sono, ali eu tenho um programa voltado para emagrecimento, mas e aí o paciente tem essa opção. Inclusive, uma das pacientes que eu tenho, está finalizando agora o procedimento de pós-ablação, eu já dei início no acompanhamento também de emagrecimento para ela, e que ela já avisou que vai fechar, vai Olha continuar só, nesse de emagrecimento no programa agora de também. emagrecimento. Então, um dando continuidade para o outro também. E assim... Porque aí eu foco também, não só na arritmia, como eu disse antes, mas já dando continuidade no controle de comorbidades ali, esse que esse cuidado paciente tem. mais completo para esse paciente. Paulo, olha que interessante, né? A tua fala mostra como essa estratégia de programa de acompanhamento é uma estratégia para cuidar melhor do paciente. Tem uma frase que eu amo que diz assim: programa de acompanhamento não é modinha, não é moda, é uma evolução do modelo de cuidado médico. Exatamente. No momento que você estrutura uma jornada de cuidado para o teu paciente pós-ablação, você vai ter todo esse acompanhamento, esse segmento. Poxa, o paciente fica muito mais seguro, ele está assustado, ele vai fazer uma ablação, ele não sabe como vai ser depois. E o programa, ele oferece essa segurança para o paciente. Isso. E no momento que, como essa paciente que você deu o exemplo, está terminando o programa de ablação, pô, deu tudo certo na ablação, que bom. Mas ela não tem só ablação, ela tem obesidade, ela tem sobrepeso, ela tem hipertensão, ela tem outras comorbidades, e eu posso fazer mais por essa paciente. Exatamente. Então eu vou oferecer um programa aqui. Que legal isso. Eu falo que numa estratégia de programa de acompanhamento, o maior beneficiado é o seu paciente. E eu acho legal a gente falar isso, Paulo, porque tem muitos médicos que se sentem travados para vender um programa, para oferecer um programa para o paciente, para falar dessa possibilidade para o paciente, porque fica com medo de o paciente achar que ele está querendo se aproveitar, está sendo mercenário, quer tirar dinheiro do paciente, quando na verdade, quando você oferece, você está dando uma oportunidade para o paciente de você ajudá-lo ainda mais. Exato. Esse é o verdadeiro significado da venda. Vender é ajudar. Ajudar assim, mais. Todos os pacientes até agora que estão nos programas ali comigo, todos eles falam que eles se sentem muito mais bem assistidos. Olha. Né? E assim, eles têm um acesso ao WhatsApp ali, onde podem tirar dúvidas, né? A gente acaba discutindo mais coisas, eu encaminho para eles algumas orientações relacionadas ali à hipertensão, diabetes, obesidade, apneia do sono. Tudo isso daí eu acabo fazendo nesse acompanhamento também. E assim, eu não tenho preocupação alguma ali do paciente falar assim, não, ele vai me infernizar por conta de ter o WhatsApp ali. Que isso também muito é um medo que os mas, colegas têm. Assim, eu não tive problema algum com relação a isso. Todos os pacientes ali, muitas vezes nem ficam mandando mensagem, nada. Eu é que acabo indo atrás, na verdade, para poder... Ei, como é que você para poder buscar, exatamente. Para poder ver ali como é que tá a evolução ali. Então... É legal isso que você tá falando. Tem sido muito bacana nisso. É gostoso, né, fazer medicina desse jeito. Nossa, total. É gostoso fazer medicina desse jeito. Você se sente cuidando de verdade do outro. O outro enxerga, o paciente enxerga o teu cuidado, o teu zelo, o teu compromisso com ele. E isso que você tá falando é muito legal, Paulo, porque dentro do programa PES, uma das estratégias que a gente ensina para o médico agregar na proposta de programa de acompanhamento que ele oferece é a estratégia da accountability semanal, né? Que é você fazer esse acompanhamento semanal proativo. Ou o paciente te manda mensagem, mas se ele não te manda mensagem, você vai lá e chama. E busca. E tem muitos médicos, alunos do programa, que quando vem essa estratégia, tem medo, né? Poxa, eu vou dar meu WhatsApp ao paciente, eles vão me infernizar, vão roubar meu juízo, vão me mandar mensagem o dia todo, eu não vou dar conta do tanto de mensagem. E você ouvir o teu relato é muito encorajador para os colegas não terem medo de dar esse acesso ao paciente, porque na verdade muitas vezes o paciente nem usa isso, né? E você que vai atrás. Exatamente, tem sido algo fantástico, assim. Então, assim, eu me sinto melhor também com essa, assim, primeiro que eu estou fazendo uma medicina que eu considero a ideal, ou pelo menos próxima da ideal. O paciente está se sentindo bem atendido.
assim, a parte financeira também o retorno também é adequado, que Quanto querendo você ou não, a cobra gente nos seus programas hoje? Você falou da parte financeira. atualmente eu tenho, de pós-ablação, eu tenho um programa que é de 3 meses e outro de 6 meses, né? O de 3 meses atualmente sai em torno próximo de 4.500 e o de 6 meses em torno de 9.000. Né? Maravilha. Foram desses que você já vendeu 10 até aqui. Exatamente. Depois do Acho que PES. desses 10, acho que 4 foram de 3 meses e os demais de 6. Os outros foram de 6. E aí, assim, inclui não só o atendimento, mas a realização dos exames também, né? No caso, o eletrocardiograma, o Holter, que aí tudo eu ofereço ali no consultório. O Holter, na verdade, eu faço até avaliação de Holter de 3 dias nesses pacientes, né, de 72 horas, que é para aumentar a chance de detectar alguma arritmia, se tiver, coisa que o convênio você não vai conseguir fazer. Não vai isso dar daí, essa assistência. Né? Então, tem sido bem, Cara, bem que bacana gratificante. nisso. E eu estava te ouvindo, Paulo, que legal, dá para ver aqui o teu brilho no olho, falando o teu prazer de entregar esse tipo de cuidado, essa estrutura de cuidado para o paciente. É isso que o modelo de programa de acompanhamento possibilita. Eu fico muito feliz porque você nem conhecia essa estratégia e você conheceu através do programa PES, acreditou, se desafiou a implementar essa estratégia na tua área e em deu menos certo. de um ano já está vindo aí, ó, um retorno, né? Eu estava até fazendo conta aqui, ó, 10 programas, 6 foram de 9.000. 9 vezes 6, 54.000. 4 foi de 4.500. 4 vezes 4.500, 18.000, é isso? 54.000 mais 18, tá certa a minha conta? 72.000? Ô, coisa maravilhosa. O PES já se pagou, então, e muito. E muito, exatamente. Yes! No fundo é sobre isso, valeu muito a pena, na verdade. Que bom. E fora que assim, né? Outra coisa que eu também nunca tinha pensado em fazer era o WhatsApp, o Instagram profissional, né? Ah, teve isso também? Assim, eu até já tinha montado alguma coisa, acho que uns 2 anos antes ali de iniciar o PES, mas que assim, eu colocava uma coisa de vez em quando ali, cada 3 meses, 4 meses, colocava alguma coisinha, mas que assim, não tinha muita interação zero, na verdade, né? E aí eu comecei a fazer alguma coisinha um pouco mais frequente. Só que, assim, eu tinha muito receio de aparecer também, né? Então eu colocava um post ali explicando alguma coisinha sobre a fibrilação, sobre desmaio, né? Energético e coração. Mas eu mesmo aparecer, eu não fazia. No máximo, colocava alguma foto ali, né? Algum story ali que eu aparecia, mas não, nada era mais mais. o anonimato, era mais informativo o Instagram. E aí, esse ano que eu resolvi fazer as coisas mesmo, e agora, acho que do meio de fevereiro para cá, já tem ali, acho que 10, 12 reels ali postados. Que você gravou, que você aparece. Exatamente. Cara, que legal. Assim, eu ainda não tenho uma agência de marketing ali para poder ajudar, mas eu falei, não, eu vou começar. E eu mesmo tô montando ali os vídeos, tô editando. Então, por enquanto tá sendo isso daí, mas acho que logo eu vou pegar alguma agência para poder me ajudar nisso daí também. Que mais, Paulo? Olha, isso também era algo que você não fazia? Não, também... O PES te encorajou de alguma maneira a se posicionar assim no Instagram, a aparecer, a dar a cara? De que forma? Encorajou, sim. Outra coisa que na verdade você também ficava falando ali durante o programa, que o médico bom sem marketing é um diamante enterrado, né? Que ninguém vê. E eu falei, putz, eu preciso dar um jeito. Aí esse ano eu falei, não, eu tô vendo que as consultas vem melhorando, os pacientes estão gostando, eu comecei a vender programa de acompanhamento que tá dando certo. Então eu falei, tá na hora de eu aparecer também, né? E aí,
E aí eu aumentou comecei. a confiança. Exatamente. Aumentou o resultado que você começou a construir Exato. antes de aparecer. Exatamente. Através implementando as técnicas que você estava aprendendo lá no programa, lá no PES, te deu a confiança que faltava para você dar a cara na internet. Exatamente. Demais. E aí, tanto é que do começo, eu comecei no meio de fevereiro, né? Como eu disse, a eu aparecer realmente. Eu comecei, eu tinha ali, acho que, coisa de entre 400 e 500 seguidores. É pouco ainda, mas hoje eu já tenho 2.000. Então, em 2 meses... Orgânico, foram, 100% orgânico. Pois é. Sem assim, tráfego, sem dinheiro, sem patrocinar nada. Exatamente. Quadruplicou. Então, de seguidores. Paulo, e assim, teve reel meu ali que eu vi, eu fiquei impressionado até. Teve 25 mil visualizações. Então, falei, não, acho que... Que demais! Tô indo no caminho certo. Cara, tá no e tudo isso daí, certo. Assim, nesse 1 ano de aprendizado que eu tive. Que orgulho, muito feliz por você. Nossa, que bom que você entrou no PES, que você acreditou, que você aplicou, que você aprendeu. E, de fato, agora você não é mais um diamante enterrado. O diamante já começou a aparecer. Médico bom que aparece. É serviço público. É obra de serviço público. É um bem social que você faz, porque você se deixa ser visto. E as pessoas sabem que você existe. E as pessoas sabem do teu trabalho. E é assim que elas chegam até você. Eu falo que marketing é a ponte que conecta você às pessoas que precisam de você. Exatamente. E do seu trabalho. E com isso daí, nesses 2 meses... Sem essa ponte, as pessoas que precisam de você não chegam até você. Exato. Nesses 2 meses que eu comecei a postar os rios, vieram já 4 pacientes pelo Instagram. Que vieram diretamente do Instagram. Que me viram ali no Instagram. Olha só. E aí que me procuraram por isso. Validando mais uma das estratégias que a gente fala, que o médico precisa estar na internet, porque a internet é um precioso canal de captação de pacientes. Tem indicação de pacientes que já são seus? Tem, isso também é um canal de captação. Sim. Mas não se acomode com esse canal. Vai explorar outros canais de captação e colocar a cara, como você fez, tá de parabéns, Paulo. Muito corajoso, muito bacana a sua execução, ver o quanto que você aplicou. E encoraja outros colegas aqui que estão ouvindo a gente, que às vezes estão inibidos ainda, estão desacreditados. Poxa, será que vale a pena eu ir lá para a internet, eu aparecer? Será que vai dar resultado? Será que vai trazer pacientes mesmo para o meu consultório? Tá aí a sua história. Exatamente. Encorajando para as pessoas. E vem aprendendo, assim, no Instagram, eu mesmo tenho feito um papel de social seller também. Assim, começa a ter seguidor novo, eu mando uma mensagem ali pro paciente para poder prospectando, né? Assim, eu agradeço de estar ali me seguindo também, né? Peço para dar sugestões ali, se quiser tirar alguma dúvida do que discutir, do que postar. Então, tudo isso daí tá me ajudando. E nesses, como eu falei, o Instagram já me trouxe paciente para o consultório também. Então, assim, pode falar assim, é pouco. Tudo bem, são 4 pacientes ali, mas se toda vez isso daí for aumentando cada vez mais conforme eu estou aparecendo, o retorno vai acabar vindo sempre. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Eu acho que o resultado que você teve até aqui em tão pouco tempo, eu diria, já revela o potencial dessa estratégia, dessa forma como você está fazendo. E se você não parar de fazer isso, como vai ser daqui 1 ano se você não parar? Daqui 2 anos, daqui 3 anos. É um potencial grande. Eu falo que produzir conteúdo na internet, o médico que produz conteúdo na internet, esse é um jogo de longo prazo. A gente pode... que ótimo que você teve um resultado a curto prazo até, eu diria. Mas o jogo, o grande poder nem é esse. Você ainda nem conheceu o grande poder dessa estratégia. Que você vai conhecer se você continuar fazendo a longo prazo o que você começou a fazer agora. E a tua história, ela traz muitos ensinamentos. Aliás, se você é aluno do programa PES e você conhece o Paulo lá da comunidade, compartilha esse episódio aqui do Paulo com outros colegas médicos. Porque a tua história, Paulo, conecta muito. Conecta com o médico, sabe que é um excelente técnico e está lá no convênio. Conecta com o médico que tem vergonha de aparecer no Instagram ou que
poxa, não acha que isso vale ele investir tempo e energia? A tua história ensina sobre o médico que tem medo de aumentar o valor da consulta, conecta com esse, o médico que não acredita que é possível viver só do consultório particular, que tem que atender convênio. São muitos pontos de conexão que a sua história traz. E tem mais um que eu quero ressaltar aqui para as pessoas, para os médicos que estão ouvindo, é que quando eu comecei a trazer essa ideia, a defender essa ideia de programa de acompanhamento, eu comecei a trabalhar com programa de acompanhamento em 2021, final de 2020, início de 2021, e eu comecei a implementar isso no meu próprio consultório. E quando eu vi o resultado dos meus pacientes, aquilo me acendeu os olhos. Eu disse, nossa, que oportunidade, né? Que estratégia interessante, eu posso ensinar isso para outros médicos. E muitos médicos ainda diziam assim, olha, programa de acompanhamento só dá certo para doenças que envolvem estética, beleza, dá certo porque você trata a obesidade. Então, as pessoas pagam mais para emagrecer, porque isso tem a ver com estética, com autoestima. Mas eu não acredito que uma pessoa vai me pagar mais por um programa de acompanhamento que trata uma doença. Muita gente pensa assim ainda. E quando você traz que o teu paciente compra um programa de acompanhamento pós-ablação de FA, você desconstrói automaticamente essa crença. Porque você valida a estratégia de programa. E lá dentro do ecossistema PES, tem médicos que já venderam programas para diversas doenças. Mas o teu caso, que está aqui na mesa, nesse episódio do podcast, é importante a gente frisar isso, para que os médicos não fiquem desacreditados e não deixem de apostar na ideia de programa de acompanhamento, achando que não funciona para a especialidade dele. Porque eu falo, do jeito que eu digo que todo paciente é um programa em potencial, toda especialidade médica é potencial para programa. Você validou isso na arritmia. Um nicho dentro de outro nicho que já era o nicho da cardiologia. É isso aí. E acho que ainda tem potencial para poder ter outros programas ainda dentro da arritmia mesmo. Né, é verdade. Também. Então, acho que tem tudo para crescer ainda mais. Agora que você viu que funciona para doença, dentro da arritmia, aí o leque de possibilidades é infinito. É uma habilidade que você começa a enxergar uma oportunidade real de programa de acompanhamento para todo paciente. Aí você começa a entender que todo paciente, de fato... Realmente é um programa. É um programa em potencial. Caramba, Paulo, olha, nosso tempo aqui voou. Que papo maravilhoso. Eu quero, assim, dizer o quanto que eu estou honrada de trazer um aluno da formação PES aqui para essa mesa do PodPES. Parabenizar você pela sua trajetória antes do PES e depois do PES, pelos resultados que você construiu nesse ano, Paulo. Obrigado, mas acho que sou eu que tenho que agradecer, porque se não fosse o programa ali, por tudo que eu aprendi nesse um ano, dificilmente eu estaria aqui hoje. E aí, daqui em diante, eu acho que é crescer cada vez mais. Uau. Né? E acho que uma das coisas que eu aprendi também no programa é que não é assim, porque eu tenho mais tempo de formado que eu sei mais como que é o correto ali de como tocar a medicina em si, né? Muito pelo contrário, eu já estava, como eu falei, esse ano eu completo 25 anos de formado e, na verdade, o último ano foi o ano que eu mais aprendi ali dessa parte relacionada à vida mesmo, né? De como melhorar tudo ali, atendimento, a minha qualidade de vida também, acho que... Mudou sua qualidade de vida nesse ano? Mudou. O que é que mudou? Eu passei a me cuidar melhor também depois do PES, né? Porque eu comecei a estruturar, a me organizar melhor agora também, né? Que agora eu tenho uma ideia de como que está sendo o consultório, eu sei que eu tenho uma agenda ali adequada agora, mais estruturada também, então eu consigo ter toda essa parte de organização e com isso daí ter uma vida melhor ali. No último ano eu passei a fazer uma atividade física com mais frequência, coisa que eu não fazia. Sério, que legal. Você conseguiu liberar tempo com esse crescimento para você fazer atividade física. Você está fazendo? Está fazendo o quê, Paulo? Não, eu venho fazendo caminhada, corrida e academia. Que legal. Né? Antes você não conseguia tempo para fazer.
Antes não conseguia. Era bem mais escasso, na verdade. Eu até tentava alguma coisinha, mas não era o ideal. Agora já Caramba. está sendo melhor ainda. Muito bom. Nossa, que felicidade, né? Além do crescimento financeiro, crescimento em qualidade de vida, com tempo livre para cuidar de você. Você tem uma filha, né? Tem A uma gente filha, estava uma menina de 11 conversando. anos. 11 anos, qual que é o nome dela? Bruna. Bruna. Olha só. E aí agora um pai com mais tempo para Bruna também, tem isso? Tem isso também. E também tem a minha esposa, a Sabrina, A Sabrina. ela é enfermeira de formação, trabalhava em UTI e que agora também eu tô ajudando ela muito mais também, que ela iniciou a faculdade de medicina. Na verdade, tá no terceiro ano agora. Olha que legal. Então, em breve, aí eu espero que também que ela seja uma aluna Olha só, do que PES aí honra, também, que eu também orgulho. possa mostrar para ela tudo que eu aprendi, né? Sem também. dúvida Então, nenhuma, você já é uma referência para ela, pelo que você está construindo. E, Paulo, quais são os planos, assim, daqui a alguns anos? Eu estou te perguntando isso porque quando a gente experimenta esse crescimento que você experimentou nesse último ano, eu brinco que paladar não retrocede. E quando a gente vê, não dá mais para desver. Então, quando você vê o quanto que você é capaz, o teu potencial para crescer ainda mais, o poder de você investir em conhecimento, como você investiu na formação PES e o retorno que isso trouxe para você. Você tem algum objetivo, algum sonho, algum plano que você quer realizar daqui para frente nesse sentido de você continuar crescendo e buscando esse crescimento? eu tenho alguns. Da parte profissional, atualmente eu ainda eu estou num consultório que é um coworking, né, junto com um geriatra e com um endócrino, mas eu espero aí que no máximo até o final desse ano, início do ano que vem, eu tenho o meu próprio consultório para focar. Tenho uma parte relacionada à educação que eu gosto demais, assim, lá em Jundiaí, acho que desde 2018, eu venho fazendo simpósios relacionados à arritmia mesmo, para poder divulgar a área também. Esse ano eu tenho programado, na verdade, um workshop de fibrilação atrial, né, aí principalmente voltado para estudantes e para residentes, que tô estruturando isso daí, tentando acertar direitinho, mas para o segundo semestre já vai sair. E aí, para mim mesmo ainda, eu vi a importância nesse último ano de ter mentores, né? Então, eu ainda quero crescer mais, né, nisso daí. E o ano que vem, se tudo der certo, a minha ideia está no PES Mentoring ainda também. Então, ó, esse ano, infelizmente, acho que não vai dar certo, mas no ano que vem eu É um espero objetivo já teu ter estar na chegado PES Mentoring? Por que É. é um objetivo? Você me falou aqui de objetivos seus verdadeiros, né? Sim. Assim, eu quero aprender mais. Eu tenho muito dessa vontade relacionada à educação, né? E eu quero aprender mais ali como crescer ainda mais nessa área. Eu acho que a mentoria ali pode me ajudar também. Que aí é uma parte mais relacionada, talvez, a negócios ainda, assim, que eu acho que eu vou conseguir aprender bastante ali, estando com você nisso daí. Nossa, que legal, Então, Paulo. Vai ser uma honra, eu preciso dizer, te receber como mentorado, não mais como aluno. sim. Foi uma experiência muito produtiva tê-lo como aluno no programa PES, mas como mentorado é uma relação diferente. Eu falo que os maiores cases de sucesso do ecossistema PES estão na mentoria, na PES Mentoring, porque o nível de relacionamento, de proximidade, de acesso, de troca é muito maior dentro da mentoria. Então eu fico pensando aqui, se você teve o resultado que você teve, né, com o programa PES, imagina você tendo acesso a todos os entregáveis no modelo que é realizado hoje dentro da PES Mentoring. E quando eu te ouvi falando sobre essa ideia dos programas, né, você, poxa vida, eu já te vejo como um médico
com um potencial absurdo para desenvolver um programa educacional dentro da tua área, ensinar essa parte de arritmia, interpretação de eletro. Sim. Poxa vida, olha, o conhecimento que você detém é muito valioso e tem muita gente precisando, carente, deficiente nesse conhecimento, que você é mestre, que você tem essa expertise. Então, dentro da PES Mentoring hoje a gente tem um braço, eu falo que são 2 braços bem definidos. Tem o braço clínicas e consultórios, que é quem entra e quer continuar escalando. Sem dúvida nenhuma, você pode crescer muito mais. Você tem um projeto de abrir teu consultório no final do ano, escalar esse consultório, crescer, ficar só no particular, transicionar definitivamente. E tem, além do braço clínicas e consultórios, tem o braço educacional, que é o braço dos cursos e mentorias que os médicos se desenvolvem lá. Tem médico lá dentro que já faturou mais de R$1 milhão com mentoria. Abriu uma mentoria, mentorias técnicas, inclusive. Eu tenho um aluno, um mentorado, que é o Giovanni, ele é cirurgião vascular, acho que ele é de Jundiaí. Ele está em Campinas, próximo, né? Campinas, próximo. ali, Jundiaí. Ele abriu um curso ensinando uma técnica específica para correção de aneurisma de aorta abdominal. Ele é cirurgião vascular, cresceu pra caramba e agora abriu a mentoria dele para isso. Então é um caminho já validado e que, sem dúvida nenhuma, eu enxergo esse caminho muito claramente aí na tua trajetória dos próximos anos, realmente. E uma honra contribuir, poder fazer uma pequena parte disso que vai ser um grande projeto. Vai ser uma grande parte, se Deus quiser. Vai sim. Olha só. Uau! Poxa, nosso tempo estourou aqui. Vamos ter que encerrar. Paulo, eu quero lhe agradecer imensamente por essa troca. E antes da gente encerrar, eu quero deixar esse espaço aberto para você deixar um conselho para os médicos que ouviram a gente, médicos que estão hoje como você estava há algum tempo atrás, só atendendo o convênio, dando plantão, descrentes dessa ideia de que é possível viver só do consultório, que é possível ter programa de acompanhamento. Que conselho, que esperança, que mensagem a gente podia deixar para esses colegas? Acho que para você que tá ouvindo, você não tem que ficar pensando só que o convênio é o caminho, nada disso. Eu acho que você tem que ser bom tecnicamente, tem que buscar o conhecimento, oferecer o melhor para o paciente e buscar quem pode te ajudar, na verdade. A Marília me ajudou demais com o programa. Eu acho que tudo que eu aprendi nesse último ano me deu força ali para gostar ainda mais da medicina e que tá... Isso é tudo para mim. Sim. E que a chance da gente desenvolver, na verdade, cada dia é melhor e a gente tem que buscar as pessoas que estão aí para poder ajudar com isso, né? Então, buscar mentores, apesar do programa PES não ser uma mentoria, assim, exatamente, mas é um formato híbrido, né? É um formato híbrido. Tem, né? Mentorias, então, e tem aulas gravadas. Você pode buscar esses mentores. Às vezes você não tem... você não precisa gastar 60 mil, 100 mil reais ali de início, mas tem coisa que vai te ajudar e que aos poucos você vai escalando cada vez mais e vai ter condição de ter uma mentoria, às vezes mais individual ali também, que vai te trazer ainda mais resultados. Acho que você tem que buscar sempre conhecimento ali e pessoas que podem te ajudar. Acho que isso é o mais importante. Demais. Obrigada, Paulo, pela sua contribuição aqui nesse episódio, pelas suas palavras. Parabéns pela tua trajetória. Uma honra ter você. Eu tenho certeza que muitos colegas médicos se inspiraram no teu caminho, se encorajaram através da tua jornada. E esse é o objetivo do PodPES, o objetivo do PES, o objetivo de tudo que a gente faz aqui dentro do Projeto PES, podcast, programa PES, mentoria, é de fato trazer essa coragem, essa esperança, essa visão, essa provocação para você, médico, saber que você merece mais, o teu paciente merece mais. E você pode ir muito além através do conhecimento. Busca conhecimento, busca as pessoas certas para te ajudar e contribuir com esse conhecimento, que você vai muito mais longe, como o Paulo foi. Eu tenho certeza que seus pacientes, Paulo, hoje são muito gratos por você ter buscado esse conhecimento a mais para entregar
entregar uma medicina ainda mais completa, mais qualificada para eles. Eu fico emocionada com isso, porque isso é o propósito do Projeto PES materializado. O sucesso do médico começa com o sucesso do paciente e a tua trajetória só confirma isso. Mais uma vez, obrigada pelas suas palavras. Esse foi o episódio número 45 do PodPES. Compartilhe esse episódio com mais amigos médicos. Faz essa mensagem alcançar mais e mais pessoas. Esse é o propósito desse projeto. Um grande beijo, uma salva de palmas para o nosso convidado. Salva de palmas para o Paulo. Eu vou deixar aqui o perfil do Paulo na descrição. O link para quem quiser conhecer mais da formação PES, vou deixar aqui também na descrição desse episódio. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente.